Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ulisses. A gente está aqui resolvendo a prova da FUVEST 2025. Prova da versão 1, a gente está aqui na questão 63. A utilização de matrizes energéticas limpas, tais como aquelas que não aumentam a concentração de CO2 na atmosfera, é essencial para evitar a escalada das alterações climáticas causadas pela emissão de gases do efeito estufa. Considere a proposta representada na figura a seguir para a produção de uma matriz energética limpa. Então a gente observa aqui na figura, né? Primeiro passo, o gás carbônico que está sendo emitido aqui pela indústria, né? Ele é reagido com NaOH, hidróxido de sódio, e aí você forma o carbonato de sódio e água, tudo bem? Então aqui a gente tem carbonato de sódio e água. Daí, na segunda etapa, a gente percebe que ocorre aqui uma fixação de hidrogênio com bicarbonato. Então, ó, o carbonato, aqui ó, o hidrogênio reage com o carbonato que foi formado, é fixado na forma de metano, e a reação está aqui, ó. O carbonato de sódio reage com o hidrogênio, formando metano, NaOH, né, hidróxido de sódio, que é regenerado aqui, e água, tá bom? Muito bem. Aí ele fala, né, ó, primeiro passo, capturar o CO2 atmosférico utilizando NaOH para formar carbonato de sódio, né? Tratar essa solução na presença de um catalisador com hidrogênio oriundo de fontes renováveis para gerar CH4, que é o metano, um gás combustível. Beleza, então, resumindo, ele pega CO2, converte esse CO2 em metano, e esse metano é um gás combustível, ele pode ser usado como combustível para gerar energia, né? Claro que a gente tem que lembrar que o gás carbônico, quando ele for sofrer uma reação de combustão, né? Ó, metano, se ele sofrer uma reação de combustão, ele vai formar de novo CO2, tá? Mas a ideia é que esse CO2 ele vai ser capturado novamente, transformado em metano novamente, então você não vai ter um aumento da quantidade de CO2 na atmosfera, como acontece com combustível fóssil, tá bom? Bom, vamos ver as alternativas aqui, ó. Com base nessas informações e em seus conhecimentos, assinar a alternativa correta. A. O catalisador participa da reação de produção de metano e se decompõe em NaOH. Pessoal, o conceito de catalisador é o seguinte, ele é muito importante, tá? O catalisador tem que ser uma substância química que acelera a reação, mas ele não pode, de maneira alguma, ser consumido na reação, tá? Então, ele está falando aqui que ele participa da reação de produção e se decompõe em NaOH. Se o catalisador se decompusesse em NaOH, ele estaria sendo consumido. E um catalisador não pode ser consumido por definição, tá bom? Então, não pode ser a alternativa A. A combustão do CH4 não emite CO2. Já está errado, né? A gente acabou de ver aqui que a combustão do CH4 vai emitir CO2. Eu não completei a reação aqui, né? Mas vai formar água também. Então já está errado porque emite sim. A combustão do CH4 vai emitir CO2. Está errado. C. A proposta não apresenta uma matriz energética limpa, pois a combustão completa de 1 mol de metano emite mais CO2 do que é utilizado para sua síntese. Não, pessoal, olha só, se a gente for balancear essa equação, um metano, ele vai formar um CO2, né? Então a gente teria aqui um balanceamento das moléculas, aqui para acertar o hidrogênio seriam 2 águas, e aí a gente fica com dois oxigênios aqui, né? Então a reação balanceada seria essa, né? 1 para 2 para 1 para 2. 1 mol de metano vai emitir 1 mol de CO2, tá? Então não vai emitir mais CO2. Ó, ele fala aqui, a proposta não apresenta uma matriz energética limpa, pois a combustão completa de 1 mol de metano emite mais CO2 do que o que é utilizado para sua síntese. Não. A gente tem 1 mol de CO2 entrando, formando, no fim das contas aqui, 1 mol de metano. Tá? Então é 1 para 1 mesmo. Tá errado a C. D. A retirada do CO2 da atmosfera seria maior se a proposta de usar uma matriz energética limpa se resumisse unicamente em utilizar o hidrogênio como combustível. Olha só, se a gente usar o hidrogênio como combustível, não tem porquê desse processo todo acontecer, né? Então,
Se esse processo todo não acontecer, não tem por que retirar o CO2 da atmosfera. Eu posso simplesmente pegar o hidrogênio, que veio de outra fonte, não dependeu desse processo, né? E usar o hidrogênio como combustível. Seria ótimo, né? Mas não tem nada a ver com esse processo, tá? Esse processo não gera hidrogênio, ele consome, tá bom? Então tá errado também a D. E, em relação ao ciclo do carbono, a proposta é semelhante ao uso do etanol como combustível veicular. Sim, porque qual que é a ideia do etanol? É você plantar a cana, né? Então imagina a plantinha de cana lá. A planta de cana, ela faz fotossíntese para crescer, então ela vai captar CO2 da atmosfera. Depois, a gente extrai o açúcar, tudo bem? Na forma de sacarose. Esse açúcar tem o carbono que veio lá do CO2, né? E esse açúcar, pela fermentação, é convertido em etanol, que depois vai sofrer combustão, né? Um combustível, etanol, formando de novo CO2, que vai ser captado pela planta de novo, né? A gente vai plantar mais cana, e aí esse carbono entra num ciclo de reuso, tá? A ideia é a mesma aqui. Você capta o CO2 da atmosfera, forma o metano, depois queima, ele volta para a atmosfera, tá? Então sim, é semelhante. A gente não está aumentando a quantidade de CO2 na atmosfera, e está conseguindo utilizar um combustível ali que não causa esse aumento, né? A gente consome CO2 depois devolve, tá certo? Então tá aí, qualquer dúvida, entre em contato que a gente tenta dar uma ajuda, beleza? É isso aí, um abraço.